Assista agora Jornal 360. Oferecimento. Grupo Ribeiro. Nossa prioridade é você. Em um cenário onde as discussões sobre saúde mental ganham crescente relevância, a campanha Maio Furtacor emerge como um movimento emblemático e necessário, voltado para a prevenção da saúde mental materna. Encabeçada por uma coalizão de especialistas em saúde, psicologia e bem-estar, essa campanha se destaca por uma abordagem multidimensional e abrangente, visando a transformar a percepção e o cuidado com as mães em nossa sociedade. A escolha do termo furtacor é, em si, uma metáfora poderosa. Remete à complexidade e à beleza intrínseca das experiências maternas, que variam e mudam de tom conforme a luz e a perspectiva, refletindo a multiplicidade que sentimentos permeiam a maternidade. A cor furtacor, que muda conforme a incidência de luz, simboliza a fluidez e a diversidade emocional que marcam a vida de uma mãe, passando por momentos de alegria radiante e desafios profundos. Somos convidados a conhecer e celebrar a resiliência das mães, ao mesmo tempo em que trabalhamos coletivamente para criar um ambiente onde elas possam se sentir vistas, ouvidas e, sobretudo, apoiadas. É um passo vital em direção ao futuro, onde a saúde mental materna é tratada com a seriedade e o respeito que merece, garantindo que cada mãe possa brilhar em toda a sua luminosidade multifacetada. E no programa de hoje eu converso com a Júlia Melhoranzi, que é psicóloga obstetra. Nós estamos no ar. Uma ótima noite para você, seja bem-vindo a mais um Jornal 360 nesta quinta-feira, 23 de junho. Hoje eu recebo aqui uma pessoa muito especial para mim, que já esteve no programa as outras vezes e não poderia ter outra pessoa para falar de um tema tão importante, já que além da psicologia ela tem uma especialização nessa área, que é a obstetrícia, falar dessa importância do Maio Furtacor. Então, boa noite aqui para a Júlia. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada mais uma vez pelo convite. Realmente um tema tão pertinente para a gente conversar aqui sobre, ainda mais durante o mês de maio, né, nessa campanha. Verdade. Que poucos conhecem ainda, o Maio Furtacor. Eu quero começar falando disso, Júlia, para você começar explicando para a gente esse conceito da origem da campanha Maio Furtacor e como é que ela busca impactar a saúde mental materna, porque ela é uma campanha ainda desconhecida por grande parte das pessoas. Sim, é uma campanha relativamente nova, ela está aí instaurada, né, mais ou menos há uns 4 anos. Então, é nova, é bem nova, né? Nós aqui em Poços temos também, agora ela faz parte do calendário municipal também da cidade, tem a comemoração no dia 1º de maio, certo. Mas no Brasil todo é um movimento que surgiu de uma psicóloga e uma psiquiatra que juntas viabilizaram mais informação e conscientização sobre a saúde mental materna, que é um tema vivenciado por todas as mulheres, sejam essas as mulheres que tentam, têm o desejo ainda de engravidar, as gestantes, as puérperas, as mães, e tão pouco, às vezes, é procurado, né, o cuidado com a saúde mental. Então, essa campanha, ela traz ações preventivas, ações como rodas de conversa, como palestras, como caminhadas, piqueniques. Legal. Aqui nós tivemos uma série e estamos em uma série de ações também para poder trazer um pouco mais de informação a essas mulheres, que elas podem buscar por apoio, né, psicoterapêutico, por troca de informações com outras mães. Isso tudo a fim de trazer a não romantização, né? Eu vou falar sobre isso. De buscar essa ajuda da maternidade. Eu quero voltar só um pouquinho. Você falou que aqui em Poços tem acontecido ações em torno do tema do Maio Furtacor. E como é que é esse momento para as gestantes? Porque, assim,
para nós aqui, né, que não somos gestantes, né, ou já fomos gestantes, já tivemos nossos filhos, numa época em que não existia esse tipo de apoio e de acompanhamento, eu acredito que muitas delas também percebam que é uma coisa muito nova. Nem imaginavam que existia esse tipo de apoio, esse tipo de ajuda no caso da saúde mental. Sim, e assim, hoje mesmo a gente não tem o público, a gente fala que é preciso você ir até essas mulheres, né? Muitas vezes, se você propõe uma palestra ou uma roda de conversa, não atrai tanto esse tipo de público, por incrível que pareça. Então, uma das modalidades é essa repescagem. Então, exemplos, aconteceram algumas lá ali no Centro de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança, em que as próprias mulheres que estavam ali, era o dia, por exemplo, do ultrassom, né, em que reuniam um grupo de gestantes e de mães. Então, enquanto elas esperavam para as consultas, elas estavam com a gente em roda de conversa, esperando, aguardando. Abordagem, né? Sim, então a gente faz a repescagem, ou seja, a gente pode aproveitar, ir até os ambientes onde esse público se encontra e buscar, né, trazendo, por exemplo, panfletos, às vezes uma conversa rápida, uma acolhida. E essa informação, às vezes, dela estar presente num local onde existam outras pessoas passando pelas mesmas situações. Muitas vezes os próprios companheiros estão juntos, tem mães que vão junto com suas filhas, a rede de apoio. Ótimo. É legal, porque traz essa sensação de, opa, eu não estou sozinha também aqui. E às vezes ainda é uma vergonha, um tabu ter que buscar ajuda, psicológica principalmente. A gente tem um estereótipo de que a psicoterapia ainda ela é para quem tá doido, né? Nossa, essas falas, exato, assim, ou que tem algum tipo de patologia. Não, se já tem isso para quem, né? Para pessoas, né, normais como nós, uma mãe, então buscar uma psicoterapia aí é mais difícil ainda. É um estigma muito grande, ainda mais por conta dessa questão, né, de pensar que está tudo bem, que a maternidade ela precisa ser vivida, mesmo com seus desafios, de uma forma plena, que ela tem que passar por aquilo, ela tem que dar conta daquilo sozinha. E ir buscar ajuda, muitas vezes vai contra o que a própria família, o que a sociedade espera daquela mulher, né? Temos comentários e assim por diante. Quero falar dessa questão da não romantização dos desafios da maternidade. Qual que é a importância de ter essa perspectiva? A não romantização a gente entende assim, e por si, o momento gestacional, como o puerperal, que a gente chama de ciclo gravídico puerperal, é um momento de crise. A gente já considera, né, segundo também a OMS, a Organização Mundial de Saúde, como instaurado um momento de crise psíquica na vida daquela pessoa, daquela mulher e do seu enredo, né, do seu ao redor, as pessoas que estão ao redor. Por conta, de fato, das mudanças tamanhas e drásticas internas e externas. Não somente fisiológicas, hormonais, como também mudanças psíquicas, na forma de identificação, a forma da vivência dos relacionamentos, da sexualidade, de suas expectativas, entre muitas outras coisas. Então, por si, considerado um momento de crise como a menopausa, como a adolescência, como o casamento. Certo. Então, já não podemos romantizar por aí, temos muitas alterações nesse período. O que acontece é que aí nós temos uma sociedade, até de pessoas mais antigas, às vezes a própria família daquela mulher, e a sociedade em si, que acredita nessa questão do mito do amor materno, em que a mãe ela nasce pronta, o filho nasce e a mãe nasce junto, tendo que amar aquela criança desde o momento em que ela descobriu a gravidez. E não é muito assim que acontece, é uma construção. Então, esses processos são construtivos, desde o momento envolve, né? É uma gravidez planejada? Não é? Porque até mesmo os que são, é um choque, às vezes, para você conseguir perceber todas as mudanças que serão decorrentes desse processo. Então, a gente pode falar que essa questão da romantização é uma questão cultural também. Cultural, totalmente, né? Cultural. Você citou, né, de vir, né, desde os nossos avós, bisavós, isso. E hoje a gente percebe, e já pode se falar, naquela época, né, a mulher não tinha voz como tem hoje, embora a gente ainda precisa caminhar muito, né, nessa questão, de exatamente isso, né, não estou feliz, não estou me sentindo bem, ou estou me sentindo bem, o que está acontecendo comigo, né, ou uma hora eu estou bem, uma hora eu não estou, me ajuda. Acontece isso, de fato, na gestação, dos sintomas marcados em todos os trimestres e também no pós-parto, é a questão da ambivalência afetiva.
afetiva, essa labilidade emocional. Ora estar bem, ora não, ora estar confuso, ora estar com medo, eufórica. Tem ação dos hormônios, sim, é relacionado, e porque de fato vai influenciar, traz oscilação emocional, né? Mas também com todos os desafios que ela se vê perante a maternidade. E uma nova fase, né, gente? São muitos deixar desafios. uma fase para trás e ter que se identificar com um novo papel, com demandas do bebê, com questões na vida conjugal, de trabalho, nessa mudança toda que acontece. Então, muitas vezes, quando essa mulher, principalmente no pós-parto, onde os hormônios que estavam em alta na gestação, eles decaem abruptamente por conta dos hormônios da amamentação que sobem, essa mulher se encontra um pouco mais desorganizada até ela realmente, e fazendo o ajuste, né, biológico do corpo, às vezes ela pensa em pedir ajuda, em buscar ajuda, ou ela comenta, e os comentários muitas vezes são de que ela precisa passar por aquilo sozinha, porque como se a maternidade seria aquele mundo cor-de-rosa, somente com flores, sem os seus espinhos. E as próprias mulheres, que quase todas mesmo passam, até às vezes pelo baby blues, que a gente... depois eu vou querer saber bastante sobre isso. Sim, muitas passam por esse desajuste, mas elas não vão... É como se fosse um tabu também assumir que passaram. Então, é uma crença que às vezes ela é difundida, de que tá tudo bem, você tem que dar conta sozinha sem buscar ajuda. E aí aquela mulher, ela vê, né, a questão, todo mundo ali feliz, sorrindo o tempo todo, mostrando isso, ainda mais hoje com redes sociais, com os seus bebês, ela fala, poxa, o que está acontecendo comigo, né? Então, é onde muitas vezes ela não vai buscar ajuda. Ela passa por tudo isso sozinha e, com certeza, se alguém lá na frente vier perguntar para essa mulher, ela também vai falar que é normal, que passa. Então, a gente vê um pouco da romantização assim. E eu acho importante você que está assistindo a gente, você que está em casa, se você é gestante, se você está esperando aí o seu bebê e não está se sentindo bem nesse momento, tudo bem. Né, o que a Júlia traz aqui hoje é muito importante. E as avós que estão nos assistindo, as bisavós que estão nos assistindo, né, não cobrem, né, essa gestante, essa mãe de que, eu dei conta, você também precisa... Que deve ter muito isso, né, Júlia? Essa cultura de que, eu dei conta, você também precisa dar, né? Que gravidez não é doença, não. Todo mundo passa super bem, por que você não está se sentindo bem? Então, cuidado com as falas, né? Oferece ajuda, oferece amparo. Hoje existe várias pessoas que podem auxiliar, assim como a Júlia que está aqui, que são especialistas exatamente nessa saúde mental materna, que é o tema desse programa de hoje, que é o tema deste mês, que é o Maio Furtacor. Hoje, e o contrário, mulheres que não necessariamente querem ter filhos, mas que enfrentam pressões, né, familiares, pressões sociais. Existe um suporte também nesse sentido? Claro, e existe essa questão da saúde da mulher integral. Sim. Geralmente nós, profissionais da área da obstetrícia, trabalhamos também com a saúde da mulher, né, por ser uma abordagem que acaba, nós enxergamos a mulher em sua inteireza, nós não separamos, por exemplo, corpo, mente, e sim trabalhamos com a mulher em sua inteireza e profundidade. E envolve a questão da saúde mental materna, envolve o desejo também de querer ou não querer ter filhos. Sim. Deve ser uma decisão respeitada. Hoje, para tudo isso que a gente está falando aqui, temos estratégias, temos ferramentas específicas, temos até mesmo para as gestantes o pré-natal psicológico, que é bem utilizado, para aquelas que não querem ter filhos. Temos também as técnicas específicas para empoderar também aquela mulher de entender, de aceitar sua própria escolha, né? De conseguir ter o seu posicionamento e está tudo bem. Porque, de fato, essa pressão ela existe até hoje. Uma pressão social, uma pressão cultural. Então, através também da psicoterapia, também dessa ajuda mesmo, assim, mútua, acredito que de várias profissões da saúde, nós conseguimos trazer esse tipo de conscientização a esse público também. Então, a saúde integral da mulher entra em um aspecto da saúde mental materna. Temas como sexualidade, Ju, e aquela imagem do bebê idealizado, são tratados também dentro da campanha? São todos temas pertinentes e transversais à obstetrícia, trabalhados inclusive no pré-natal psicológico, que é uma das principais técnicas psicoterapêuticas de auxílio ao período gestacional, né, também, porque a gente precisa entender que a saúde mental da mulher, ela vai ser impactada
com essas mudanças também fisiológicas, como a gente trouxe. A sexualidade, até que você pergunta, por que é uma das principais demandas que chegam também pra gente? Ainda é a sexualidade? A sexualidade, o relacionamento, demais. Por conta das primeiras alterações fisiológicas, de fato, elas são vividas pela mulher. Eu falo que a gestação, ela é muito mais perceptível pela mulher, por conta que a mulher sente, ela percebe as mudanças desde o comecinho no seu próprio corpo, do que às vezes para o homem. Porque o homem, ele vive mais no subjetivo, né? Até mesmo no nascimento daquela criança. Enquanto a mulher, ela está ali sentindo muitas dessas mudanças. Não desmerecendo vocês, não, os pais. Exatamente, é o que eu sempre falo. É muito importante até essa participação dos pais durante campanhas, palestras, rodas de conversa. Sem dúvida. Porque vocês não são meros coadjuvantes, não. Também é necessário até para essa interação mãe-bebê, conexão, formação de vínculo, enfim. Mas aí o que acontece na sexualidade? A mulher, ela começa a perceber muitas mudanças fisiológicas com o seu próprio corpo, começam a se instaurar inseguranças, porque ela não se identifica mais como aquela mulher sex symbol de antes. Sim. E precisa se ver como mãe. E aí aquele parceiro também, às vezes tem questões de ter cuidado com o bebê, ter medo de ter relação sexual, ou até mesmo uma questão de enxergar a mulher como sagrada por estar gerando um filho, entre N questões, né? Não generalizando, mas acontece muito. Sim. E aí vai até instaurar questões de insegurança. Ah, será que o meu parceiro está me traindo? Ou será que ele perdeu a libido, reduziu a libido em mim por conta do meu corpo, por eu não estar na minha forma de antes? Então a sexualidade vira uma pauta, né? Ela é um gatilho de saúde mental, onde a mulher vai precisar entender, aceitar as transformações que acontecem nesse momento. Algumas têm redução da libido, algumas não têm, e está tudo bem. Mas só dela entender o que está acontecendo, eu falo que já gera solução. Sim. Porque ela consegue ressignificar e compreender, aceitar melhor. Assim como os relacionamentos, né? Que você também colocou. Então, tudo isso é assunto para a gente poder trabalhar. Aproveitar que a gente está falando aqui a respeito de maternidade, da saúde mental da mulher, tem uma matéria muito importante para falar para você da importância de doar leite materno, porque ele salva vidas. E um dado impressionante, gente, 13% dos índices de risco de morte do bebê, de crianças menores de 5 anos, o leite materno é capaz de reduzir. Olha que maravilha, né? Olha que bênção, que dádiva. E doar esse leite é tão importante, porque ele pode salvar outras crianças. Acompanhe a nossa matéria. Brenda é mãe de 3 filhos. A pedagoga teve 2 partos prematuros e sabe bem quanto é importante o aleitamento, principalmente para os recém-nascidos. Eu já estive do outro lado. E se é uma coisa que para mim é razoavelmente simples de fazer e que para outra mãe, para o bebê principalmente, ajuda tanto, né? Faz uma diferença tão grande, por que não tentar? Brenda faz doação regular ao Banco de Leite da Maternidade Odete Valadares, na região oeste de Belo Horizonte. O leite materno é considerado o melhor alimento que os bebês podem receber. Ajuda a prevenir alergias e infecções, além do risco de diabetes, hipertensão e obesidade na vida adulta. Também favorece o desenvolvimento cognitivo da fala e da respiração. Quando a gente fala de bebês prematuros e de bebês internados na neonatologia, esse é mais do que um alimento, é um medicamento, é um fator de proteção, um fator de sobrevivência para essas crianças que tanto necessitam desse melhor alimento. Para as mães que desejam doar, não há necessidade de se preocupar com a logística. O próprio hospital disponibiliza os frascos e busca o leite na casa das doadoras. Assim que é coletado e entregue ao banco, o leite passa por um processo rigoroso para deixar o alimento livre de qualquer bactéria e pronto para ser ofertado aos bebês. A gente agradece muito todas as mães, né, que de forma altruísta fazem essa doação, esse gesto de amor, né, muitas vezes para crianças que ela nunca viu, né, na vida. Ela pode fazer contato com o banco de leite, que com toda a segurança esse leite vai vir aqui para esse centro especializado. A gente faz um processo de inativação térmica, que é a pasteurização. Então é um leite que vai ser disponibilizado para quem ela, né, deseja, mas de forma segura.
GR Day Clinic, redefinimos o conceito de cuidado e bem-estar. Aqui as paredes não abrigam simplesmente salas de exames ou consultórios. Elas abraçam uma nova visão, uma estrutura onde cada detalhe foi minuciosamente planejado para oferecer conforto, luxo e cuidados excepcionais. GR Day Clinic, Rua Paraíba, 672. GR Vivare, Jardim dos Estados. Estamos de volta com o Jornal 360 de hoje. Eu estou conversando com a Júlia Melhoranzi, que é psicóloga, ela é especialista na parte da psicologia aqui, né? Auxiliar a obstetrícia, especialmente nesse mês, que é o Maio Furtacor. Gente, eu confesso que eu desconhecia o Maio Furtacor, não sabia da importância dessa data e fiquei muito feliz de poder trazer esse assunto para a gente compartilhar aqui conhecimentos, essa importância desse acompanhamento psicoterapeuta à gestante, né? As mulheres aí que estão esperando os seus bebês. No primeiro bloco a gente falou um pouquinho do mês, né? De como é que é, da abordagem em relação à gestante, tudo aquilo que envolve a gestação, rede de apoio à família. E agora eu quero trazer para cá, Júlia, as barreiras que você percebe nas mulheres, né, que procuram essa ajuda psicológica durante os ciclos de gestação e pós-parto. As principais barreiras, um pouquinho do que a gente até falou, né, no outro bloco, que essa questão mesmo de conseguir buscar ajuda por acharem que estão sós, que ninguém mais está passando por isso. Então existe, eu acho que a principal barreira, na verdade, é essa. E às vezes até uma falta de informação mesmo. A informação, ela acaba sendo um dos principais pilares. Sim, isso é verdade. Então, às vezes, acharem que é tudo inacessível. Muitas vezes eu escuto isso de mulheres. Nossa, mas existe, por exemplo, psicoterapia gratuita ou acessível, igual existe pelo SUS, né? E tudo mais, porque para mim era uma questão, vamos dizer assim, cara ou inacessível, longe da minha realidade. Porque a gente tem que pensar que tem todos os públicos, com várias situações também sociais. Não, e a mulher fica naquilo, né? Eu já estou tendo todos os gastos com a gravidez, com o bebê. Não vou ter dinheiro para pagar psicólogo, para pagar Exatamente. terapia. E muitas vezes é um valor menor que várias peças, por exemplo, de enxoval, que nem são tão úteis, né? Não desmerecendo. Sim. Mas eu acredito que um dos maiores investimentos ainda está, sim, na saúde mental. Porque a mente, ela controla, inclusive, o físico. Nós falamos no parto que a mente, ela pode ter interferência aos níveis de dor durante um trabalho de parto, por exemplo. E nós sabemos que são eventos imprevisíveis. Então, quanto mais consciência a mulher tem de todo o processo de entendimento do que está acontecendo com o seu próprio corpo, ela tem maior domínio também. Não que ela terá controle, porque nós sabemos que vários desfechos são possíveis, mas ela estará preparada. Então, a informação acaba sendo uma grande barreira. Essa questão da acessibilidade, né, de entenderem que é mais próximo da realidade do que imaginam. E, às vezes, também o apoio dentro da própria casa, da rede de apoio dessa mulher. Quando falamos rede de apoio, nós falamos de família, de amigos, de pessoas que irão conviver com ela e com aquele bebê, com aquela criança, que convivem, né? Às vezes do parceiro ou da parceira, companheiro que está ali do lado.
algumas dessas. Hoje, falando dessa questão dessa saúde mental das mulheres materna, como é que essa saúde mental materna é impactada pela expectativa em torno do sexo do bebê, gente? Que eu penso aqui comigo que isso é uma coisa que deve impactar muito a saúde mental das mulheres. Muito, muito. Um tema também que chega demais pra gente em questões de atendimento clínico ou hospitalar, né? Muito comum. E entra, inclusive, na questão do bebê idealizado, né, versus o bebê real. Porque a gestação, na verdade, ele é um momento é muito pautado no imaginário, nas expectativas. Sim. Por quê? Porque, de fato, se a mulher ainda não pariu, né, ela ainda não passou por essa experiência aí do nascimento, ela não sabe como é que vai ser aquele bebê. Está tudo acontecendo no campo das ideias, da imaginação. E, querendo ou não, existe uma idealização muito grande a respeito de todos esses processos. Quando algo sai fora do que estava sendo imaginado, idealizado, gera muita frustração. Por isso, porque, de fato, perdeu-se o controle, o pseudo-controle, porque nós não temos controle, de algo que ela estava planejando, idealizando, imaginando. Às vezes já tinha um nominho, já tinha a roupa que queria usar numa saída da maternidade. Enfim, é uma construção também cultural. Então, impacta demais. E o bebê idealizado também é a mesma coisa. Às vezes ela idealizou o sexo, como aquele bebê seria, está dentro do útero, mas aquela mulher está pensando, nossa, vai ser uma criança, por exemplo, calminha, quietinha, como é que vai ser? E aí, quando nasce aquele bebê, que ele sai do imaginário, mas ele se torna real, e aí sim, às vezes com demandas, né, de choro, precisando das necessidades básicas aí, instintivas de vida, como alimentação, como segurança, aquela mulher se vê, às vezes, perdida ou frustrada por ser diferente do que ela imaginou e idealizou a gravidez inteira. Gente, eu vou abrir aqui um parênteses, não está na pauta desse programa, mas eu quero contar isso para vocês, porque isso é uma coisa muito real, viu? Porque eu vivi isso muito com a Júlia, né? Porque, além dela estar falando hoje, dentro dessa questão, né, do Maio Furtacor, porque ela é especialista nessa área, mas hoje, ainda de tudo isso, ela ainda trouxe a Aurora aqui para o programa, porque ela está gestando, né, Júlia? Você está de quantas semanas, Júlia? 30 semanas, olha praticamente. Lá, a nossa Aurorinha está quase chegando, mas por que eu quis dizer isso? Porque a Júlia queria muito uma menina, gente, foi uma loucura, tudo que eu estou falando cabe na prática, aí eu quero fazer essa pergunta para ela aqui, para você que está assistindo a gente aqui junto ao vivo, porque tratar de gestantes, lidar com a saúde mental de gestantes. Como é que você enxerga isso hoje, estando vivendo isso? Mudou alguma coisa na sua abordagem? Totalmente. Antes eu achava que eu teria também controle sobre muitos processos por trabalhar com eles. Você sai do profissional totalmente, ainda mais eu também trabalho com outra parte, né, da obstetrícia, da doulagem, nessa parte dos partos, e aí você acha que você sabe e que você tem controle do que vai acontecer. É muito bom viver então, isso, né? Tudo Não que só eu falava, sobre sim, isso. para minhas pacientes, da teoria, que de fato eu estudei, né, estudo, tenho domínio certo sobre o tema, na prática é tudo diferente quando é com a gente. É muito diferente, porque a gente está vivendo toda essa intensidade, né, de sintomas, emocional. Eu falo que a gestação, às vezes, você está sobre a mesma tempestade, né, do que é o que é comum a todas as gestantes, mas com o seu próprio barquinho ali, que faz parte da sua bagagem emocional, que são as suas sensações. Eu, pelo menos, passei muito mal, então eu tive realmente alguns sintomas. Eu falo que eu tive todos os sintomas, na verdade, sabe? É bom que ela viveu tudo, né, exatamente, gente? Vai poder atender vocês muito melhor, porque ela está passando por tudo. E acredito que hoje eu vejo que isso vai embasar ainda mais a minha experiência para poder tratar com esse público que eu sempre gostei. Não que antes, não sendo, né, não estando gestando, mas não sendo mãe, mas é diferente. Eu acho que isso pode acontecer até com a própria identificação. É igual, por exemplo, mulheres que gostam de ir em ginecologistas mulheres, sim, por conta de ter o corpo feminino. Não que um homem não saiba, mas às vezes pela questão da identificação mesmo de papel. E eu acredito que comigo, o que eu posso falar? Que tudo isso, de fato, acontece com a gente. E essa expectativa. A gente não se livra disso. Que a gente estava falando do sexo do bebê, sim. A Júlia viveu muito isso, porque ela queria muito uma menina, né? Ela teve a beça aí da Aurora, está vindo a Aurora. E eu ainda me cobrava, porque eu falava que eu sabia que eu não poderia estar, né, dentro dessa questão da expectativa toda, porque, de fato, poderia não ser assim. E aí eu pensava, falava, nossa, como é que eu vou me sair se não for, né? O meu ainda deu certo, ainda foi, mas mesmo assim, olha como são temas que são presentes, acredito que na vida de toda mulher que passa por isso, por essas experiências.
Deixa eu fazer um giro de notícias, então eu volto que a gente vai falar mais desse assunto. E vamos entrar um pouquinho também, já que eu estou com uma psicóloga aqui hoje, vou aproveitar e falar também um pouquinho sobre o Maio Laranja, que é muito importante também, esse outro lado do nosso papo de hoje. Faz um giro pra gente, Adriano. A Assembleia de São Paulo aprova a criação de escolas cívico-militares no estado. Sessão foi marcada por confronto entre PMs e estudantes. Projeto é bandeira de Tarcísio. Tribunal Superior Eleitoral absolve Sérgio Moro por unanimidade e senador se livra da cassação. Ministros entenderam que ex-juiz federal não teve gastos exorbitantes na pré-campanha de 2022 e rejeitaram acusações do PT e do PL. Espanha, Irlanda e Noruega vão reconhecer o Estado da Palestina. Medida dos 3 países ainda pode ser acompanhada por outros europeus. Governo de Israel ordenou a saída de embaixadores de Dublin e Oslo. 1 em cada 3 cidades do Brasil tem risco de desastre climático. Levantamento do governo federal revela que cerca de 73% da população brasileira vive nos 1.942 municípios que foram mapeados. Ainda Ju, da saúde mental materna, existem algumas fobias também que são tratadas? A campanha aborda alguns tipos de fobias em relação a esse ciclo gravídico puerperal? Sim, uma das principais temáticas, né, de prevenção da campanha justamente são das possíveis patologias. Psicopatologias são doenças. A gente não gosta muito de abordar o tema doença por dar a ideia de que não seja passageiro, né, que esteja resumido, Sim. seja sentença, mas que podem ser desencadeadas por conta também das questões hormonais e afins no ciclo gravídico puerperal, como a ansiedade, como fobias, o toque, a tocofobia, que é específica desse ciclo, a depressão pós-parto, o baby blues. O que é o baby blues, Júlia? O baby blues é muito confundido com a depressão e é bem legal a gente fazer essa distinção de uma forma bem sucinta, até para você que está em casa poder entender, né? O baby blues ele seria uma tristeza puerperal passageira. Então, estima que de 80% a 90% das mulheres passem por essa condição. Ela então, é como se fosse assim, uma tristeza mesmo, apatia, né? Alguns sintomas, às vezes, de exaustão física, de dificuldade de vinculação com o bebê, que acontecem num período mais ali imediato do pós-parto. Então, ela não pode sobrepor um primeiro mês, ela precisa durar menos que isso. E não ter um agravamento dos sintomas também, para não ser configurada como depressão. Acontece basicamente por essa oscilação hormonal, que eu expliquei que acontece. Sim. Os hormônios da amamentação, prolactina e ocitocina, eles sobem, fazendo a queda da progesterona, do estrogênio, outros hormônios que estavam em alta. E essa desorganização, junto a, de fato, exaustão física, privação de sono, demandas do neném, ter que da identificação como mulher, seu papel entre questões de casa, relacionamento e afins, costumam trazer esses sintomas na mulher. Essa questão mesmo de achar que não vai dar conta, de não achar que é transitório, de cansaço mesmo, que acaba combinando num cansaço, uma exaustão emocional. Então, o baby blues ele geralmente seria essa tristeza passageira. Muitas mulheres também, por sentir isso, acreditam que estão depressivas. O baby blues não tem medicamento, é mais um acolhimento mesmo, certo. Mas é preciso ter um cuidado. Se as mulheres já tiveram predisposição antes, em outro momento, elas podem, né, a ansiedade, a depressão, elas podem sim desenvolver uma depressão pós-parto. E até a depressão pós-parto pode ser identificada 2 anos após o parto. Então, para ser depressão pós-parto, a gente tem um agravamento desses sintomas todos que eu falei, uma predominância que sobrepõe o primeiro mês, tá? E aí sim vai ser necessário uma ação medicamentosa, um cuidado um pouco mais de perto. Entendi. Então, para qualquer sinal, seja na gestação ou seja no pós-parto, é importante sim ter um acompanhamento, até para a gente prevenir. Uhum. E a campanha fala muito sobre isso, sobre prevenção. Porque você consegue, sim, prevenir que determinadas fobias, enfim, estados, né, mentais, emocionais aconteçam de se agravarem. Ô, Júlia, eu acho que é muito importante a gente falar o papel da família, do parceiro dessa rede de apoio, né, dessas mulheres, a respeito da participação dessa campanha.
que ela não está sozinha, né? É muito importante essa rede de apoio. Como eu falei, é uma das barreiras também, né? Se a mulher não encontra esse apoio em casa, dificilmente ela vai em busca dele. Então é muito importante a participação, igual nós com essas ações que fizemos, estamos fazendo. Se é possível aquele companheiro, né, o parceiro, a parceira estar presente, maravilha. A mãe daquela gestante, até muitas na vezes o pai, né? a De repente família, a mãe irmão, percebe irmã. que está mais triste. Isso, essa identificação, porque muitas vezes a própria pessoa não consegue identificar. Exato. Acha que ela só está cansada porque tá grávida. Até porque todos são envolvidos, né, nessas mudanças. Né? Então você que está aí acompanhando, fica de olho, né? Nessa grávida, nessa gestante. Conseguirem entender e conversar e dialogar e trazer essa normalização, essa não romantização. É o que nós falamos também, né? De se você que está na rede de apoio, ou que é o parceiro, é o cônjuge, enfim, dessa mulher, e está também sendo impactado, de certa forma, pelas mudanças que estão acontecendo com ela, certo, no mundinho dela, que você também tenha o entendimento, a compreensão, né, da própria não cobrança, de trazer e entender que é um momento passageiro, que isso vai passar, é transitório, não é sentença final, e entender que faz parte do processo, porque aí existe até, às vezes, assim, a própria mulher, ela se vê numa obrigação, principalmente no pós-parto, de estar ali, né, com a casa pronta, perfeita, o almoço, o jantar na mesa, linda, maravilhosa, com o bebê todo bonitinho ali, à espera, por exemplo, do companheiro. E ali, e se for também ao contrário, porque quando ela está gestante, o olhar é para ela, quando o bebê nasce, os olhares se voltam para a criança. Então perde um pouco desse olhar para a mulher. E ela se sente assim, muitas vezes ela precisa de mais atenção. Então olha que legal se esse companheiro ele tem esse entendimento. Quais são as ações que ele pode fazer para facilitar, né, esse processo dessa mulher se identificar nessa nova fase? Assim como ele, assim como a rede de apoio. Acho que é por aí. Gente, falta um mês, hein? Um mês. Na verdade, ontem faltava um mês, né? Hoje já é um pouquinho menos para o Empreende Poços, né? Eu tenho falado bastante dele aqui para você, porque eu não vou deixar você perder o maior evento de empreendedorismo de Poços e de região, que vai trazer grandes nomes para o mercado. Olha aí, gente. Olha os nomes que vão estar em Poços de Caldas, palestrando num evento incrível para você estar imerso nesse ambiente, fomentando ideias, tendo insights para o seu negócio, para a sua empresa, para a sua carreira. Então, muito importante que você possa participar desse evento. Eu estive lá junto com o Otávio, no Senacom, onde vai acontecer o Empreende Poços. Gente, eles estão praticamente construindo um evento lá dentro. Vai ficar muito incrível, tem diversos setores, praça de alimentação, área para network, área das palestras, espaço dos palestrantes. Então vai ser um evento como você nunca viu aqui em Poços. E hoje, todo programa eu trago uma novidade, né? A novidade de hoje é que quem vai fazer esse convite do evento para você é uma das palestrantes muito conhecida, especialmente no digital, que é a Natália Beauty. Ela vai estar presente aqui em Poços de Caldas. Então, lembrando para você que você adquire aí os seus ingressos, são lotes, né? Quanto mais rápido você adquire, né, menor o investimento que você faz. Coloca a Natália Beauty aí, Adriano, para convidar o pessoal para o Empreende Poços. Olá, Poços de Caldas. Eu, Natália Beauty, estarei no Empreende Poços, dia 22 de junho, falando sobre minha trajetória, sobre marketing, sobre empreendedorismo, sobre branding, como é que eu fiz para em 6 anos sair de muitas dívidas para um império milionário na área da beleza. Então, conto com você, quero ver você lá pra gente sacudir esse palco e você levar vários insights para casa e pro seu negócio. Bora! Você não sabe ainda quem é a Natália Beauty, deixa eu contar uma curiosidade, gente. A Natália Beauty, gente, ela tem um valor tão alto agregado à marca dela, que uma sobrancelha da Natália Beauty custa 12, a última vez, tá, pode até ter já aumentado esse valor, custava 12 mil reais, tá? Aí você deve estar falando, nossa, mas quem que é doido de pagar isso? Pois é, tem uma fila de espera para fazer a sobrancelha com ela. E é isso que ela vai contar para você nesse evento. Uma dessas palestras, que vai ser incrível, que é a dela, ela vai trazer exatamente como aumentar a percepção de valor do seu negócio para o teu cliente e fazer com que as pessoas queiram muito pagar por aquilo que você tem.
Então, esse é um dos grandes insights que ela traz. Além dela, tem o Thiago Nigro, né, que é uma das maiores pessoas do Brasil que fala sobre finanças, sobre investimento. A gente vai ter aí também o Giovanni Begossi, que eu tive a honra de entrevistar ele aqui no programa, sobre oratória, sobre como oratória, a comunicação pode impactar o seu negócio, as suas vendas. O próprio Otávio Ribeiro vai estar lá contando, né, como é que em pouquíssimo tempo ele vem construído aí um império em torno do Grupo Ribeiro, um império todo voltado para a saúde. Inclusive, gente, a Júlia, que está aqui comigo hoje, ela faz parte do Grupo Ribeiro. A Júlia atende lá no GR, não é, Júlia? Sim. No GR Vivari, não é isso? Psicóloga, sim. A Júlia atende lá no GR Vivari também. Você está conversando aqui comigo, quer aí saber mais do trabalho da Júlia, é só você entrar em contato lá com o GR Vivari também. Então, ó, Empreende Poços, tá? Só colocar Empreende Poços aí no digital, na internet, escreve aí no Google, para ficar mais fácil. Já vai abrir para você o site, o Instagram, o link para você dar uma olhada nos pacotes, né, nos lotes. Você vai se surpreender. Você deve estar falando assim, nossa, a Carol está falando isso, mas deve custar tão caro. Na hora que você vai preço, nem você, nem eu não acreditei. Você também não vai acreditar. Vou trazer a matéria aqui, gente, para a gente, no último bloco, partir para o último assunto do programa, para a gente falar um pouquinho sobre a questão do Maio Laranja. E aconteceu também uma passeata do Conselho Tutelar, realmente falando sobre esse assunto que é tão importante. Então, eu trago a matéria para vocês, vou para o intervalo e volto para encerrar com esse assunto o programa, aqui com a Júlia hoje, que é psicóloga obstetra. E a gente está falando muito dessa questão, né, da saúde mental da mulher na gravidez durante toda a gestação. Eu volto já. A concentração dos participantes da passeata foi no coreto da Praça Pedro Sanches. Dali, os manifestantes percorreram várias ruas e avenidas da área central de Poços. Esta ação faz parte da campanha Maio Laranja, que tem como pilares a conscientização, a prevenção, a orientação e o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Uma campanha nacional ligada ao Ministério dos Direitos Humanos, aqui a Promoção Social, o CREAS e os dois conselhos se uniram junto com o Conselho da Criança e do Adolescente, para dar visibilidade a essa causa que é muito importante para nós. Todos os órgãos da rede de atendimento estão presentes aqui hoje, no seu número total ou por um representante. É o que nos dá força nesse momento para mostrar para a população que ela também deve se envolver com a proteção da criança e adolescente em relação aos abusos sexuais. A passeata contou com a participação de representantes de diversos setores da comunidade, incluindo estudantes da banda da Escola Municipal Irmão José Gregório. A escola sempre está instruindo, tem uma parceria da Secretaria de Educação juntamente com o Conselho Tutelar, e os professores, os demais funcionários, procuram sempre estar alertando dessas coisas dentro da escola para as crianças. O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes é 18 de maio, porque nessa data, no ano de 1973, na cidade de Vitória, Espírito Santo, uma criança de apenas 8 anos foi encontrada morta com sinais de violência física e sexual. Os dois conselhos tutelares, nós somamos um total de abuso, mais ou menos aproximadamente 20, e de exploração são 3 casos. Entre suspeitos, entre assédio, mas os números são altos. Infelizmente, é uma realidade tanto no nosso país quanto nos municípios. Por isso não pode ser um tabu e a gente precisa falar sobre isso dentro das nossas residências. É triste e lamentável a gente falar que o maior índice de casos, 68%, são dentro das famílias.
Vivare, Jardim dos Estados. Começou o feirão de fábrica Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. Confira as promoções que eles prepararam para você conquistar um dos carros mais icônicos da marca, com preços que cabem no bolso. Nivus com bônus de até R$ 12.400, taxa zero mais entrada e saldo em 24 vezes. E T-Cross com bônus de até R$ 20.000, taxa zero e saldo em 36 vezes. Visite a loja mais próxima de você e aproveite. Volkswagen. O Plano São Luís é natural de Poços de Caldas. Possui 4 benefícios. 1. Carro de apoio. 2. Convalescentes à pronta entrega. 3. Maior rede de descontos como médicos, dentistas, laboratórios, comércio em geral. 4. Assistência completa da parte funerária. Possui uma filial sofisticada e aconchegante na Zona Sul, com atendimento administrativo e salas de velórios. Gente de Poços, cuidando de gente de Poços. Sede, Avenida Francisco Sales, 86. Filial, Avenida Portugal, 1060. 35 3042 2480. Finalzinho do 360 de hoje passa tão rápido, né, gente? Estou aqui conversando com a Júlia Melhoranzi, que é a psicóloga obstetra. A gente trouxe especialmente o tema do Maio Furtacor, falando sobre a importância, né, da saúde mental materna da mulher, nesse momento tão delicado, tão maravilhoso da vida. E eu também terminei o bloco anterior falando um pouquinho sobre a questão do Maio Laranja. Até o pessoal do Conselho Tutelar, né, fez uma passeata muito bacana, a conscientização sobre um tema tão importante e que a gente vê falando muito pouco. E eu já quero começar com isso, Júlia. Por que é tão difícil ainda falar sobre esse tema, sobre o abuso sexual em crianças de 1 a 5 anos de idade, em bebês? Porque é uma coisa que choca tanto a gente ainda que nem a gente consegue falar sobre isso. Primeiramente porque a sexualidade é um tabu. Falar de sexo, sexualidade não é ato sexual só, envolve várias coisas, mas do sexo, do abuso, é um tabu na sociedade, já começa por aí. E por conta dessa dificuldade de ser atrelado ao público, por exemplo, infanto-juvenil. Nossa, é chocante, só da gente falar já é difícil. Exatamente, por conta disso mesmo, de ser traumatizante. E nós temos dificuldades, por exemplo, que começam desde das casas, né, nos lares, com a questão da própria comunicação. Se for pensar uma criança, a criança ela pode até dar sinais, falar alguma coisa ou não. Às vezes a própria família não valida muito bem a expressão dessa criança, a comunicação dessa criança. Medos, principalmente. Então, o medo, por exemplo, daquilo ser real, e quando você sabe, você tem que tomar providências, porque se você sabe de algo, não tem como você ficar neutra na situação. Muitas vezes esses abusos acontecem com pessoas próximas na família. Sim, nós temos aí inúmeros porcentagens que a maioria é quem está dentro de casa. Quem está dentro de casa. Então, isso já vai trazer um impacto nessa dimensão nuclear familiar. Sim. Então, traz medo às vezes da própria criança, que por muitas vezes ela vai ter algumas simbologias para demonstrar o abuso, como através de desenho. Não é incomum que crianças que sofrem abuso desenhem com evidências aos órgãos genitais. Isso já é um indício para acender um alerta. Isso já é um indício de alerta para os próprios profissionais, mas também em casa, por exemplo, para esses familiares. Às vezes elas são... Então, vamos lá, ela desenha o quê? Você pode voltar os aqui. Órgãos genitais. Órgãos genitais. Isso, às vezes sobressaindo no desenho, né, com algumas questões dos órgãos genitais. Ou elas representam, por exemplo, o adulto, o agressor, no caso, o abusador, de uma forma diferente nos desenhos. São técnicas também usadas em escolas, para a gente da psicologia, mas que todo mundo pode ter essa atenção. A criança, às vezes, ela é subornada por quem abusou, tanto colocando medo, né? Se você contar para sua mãe, para não sei quem, para fulano, ciclano, ou ela é comprada, muitas vezes, assim, até a criança que... Eu já vi casos, por exemplo, de crianças que elas foram abusadas e que sempre acontecia na hora, por exemplo, do sorvete, ou relacionada a algum objeto específico. Aquela criança que se tornou um adulto, ela tem uma fobia, por exemplo, de sorvete, de algum alimento, de algum objeto específico.
Então, são casos de investigação. Entendi. E a própria sexualização infantil, que eu acredito assim, que nós temos músicas hoje de cunho sexual, muito cedo essas crianças são expostas a essas mídias. Tudo isso acaba impactando e sendo presente, né, em casos de abuso, facilitando, às vezes, eu falo assim, do próprio abuso acontecer. Ô, Ju, quais são os principais obstáculos que impedem, né, as pessoas de denunciarem nesse caso? O medo, principalmente. Acredito que esse medo de ter que tomar providências acontece também muito... O medo de aceitar primeiro também? Também, o medo eu acho que é a palavra para tudo, não, porque gente, assim, porque, você assim, entender que isso aconteceu, por exemplo, embaixo do seu próprio teto, com pessoas da sua confiança. E aí, como você vai se portar perante essa situação? O que é que você vai fazer? Porque ficar na mesma é muito complicado. Então já envolve uma outra questão, né, da dinâmica familiar, conjugal, seja como for, confiança, essa criança estar aos cuidados de quem, vai impactar, por exemplo, na ida da criança à escolinha, enfim. Então, em muitos cenários, o medo ele é o predominante, é a maior barreira, seja para a aceitação, seja para a comunicação, seja por ter que fazer algo a respeito, uma denúncia, se for um profissional, por exemplo, por trás. Sem dúvida. Júlia, você acha que pode existir políticas públicas que podem ajudar nessas medidas que são urgentes, emergentes, precisam acontecer? Onde você enxerga essa via que possa ser implementada para reduzir? Sim, eu acredito que as políticas públicas são essenciais, na verdade. Até como trazer mais assim, falas, ações, campanhas sobre o tema, que novamente entramos na esfera conscientização e prevenção, informação às pessoas, né? E até mesmo preparo para muitas vezes os profissionais que estão por trás. Eu falo enquanto profissional da saúde, mas infelizmente, nós podemos notar numa consulta, por exemplo, em postinho, em outros cenários, se uma criança ela tem sinais de abuso. Então, às vezes, é uma criança que tem laceração no períneo, né? Ou seja, no assoalho pélvico, perto da genitália, ou alguns sinais, marcas pelo corpo. E aí, muitas vezes, assim, fechar os olhos não é bastante, mas se tiver uma política pública apoiando, é diferente. É mais fácil. Capacitação desses profissionais, exatamente, com essa equipe multi, que vai assistência social, psicólogo, médico, enfermeiro, enfim, fisioterapeuta, entre outros também, né? Eu falando da saúde porque eu faço parte da saúde. Essa capacitação escolas, é de extrema importância. Educação, e aí, por aí diante. E como é que difere essa questão do acompanhamento entre crianças que sofreram abuso? Difere isso de acordo com a faixa etária? De acordo com a faixa etária, porque as crianças menores elas vão ter uma expressão um pouco mais simbólica, como eu dei o exemplo dos desenhos. Sim. Agora, as crianças maiores, às vezes, elas têm dificuldade de falar por conta disso, né? Questão, às vezes, de chegar a falar para o pai, para a mãe, para a família, ainda mais se for algum conhecido, ainda mais se houve tentativa de suborno ou de ameaça. Então, a fala, elas conseguem, sim, dialogar com nós, no caso, nós profissionais, né? Que estaremos acompanhando, ou com a própria família. É um pouco mais difícil, mas podem também expressar de outras formas. E no público um pouco mais velho, como adolescentes, geralmente se dá através do diálogo mesmo. Através das conversas. Isso, das conversas e outras ferramentas, né? Mas acredito que o pilar seja através da comunicação. E crianças menores, mais dessa questão de se expressar através de símbolos, como o desenho. Você acredita que hoje a facilidade com redes sociais, com informações, até com a questão da musicalização que você colocou, que já traz essa verbalização mais sexualizada, tudo isso impacta dentro dessa questão do abuso? Sim, essa erotização infantil que acontece cada vez mais cedo. E essa exposição mesmo, as redes sociais, eu falo que tudo tem seus dois lados, né? Mas podem sim trazer influências, às vezes esse acesso
um pouco ali sem tanto filtro, e de fato a cada vez mais precoce essa erotização, onde nós não sabemos também quem está do outro lado, eu sempre falo isso. Então a exposição também pode levar sim a mais informações sobre, por exemplo, quem é aquela criança, aquela adolescente, né? Quando eu falo também assim no feminino, mas isso aí de ambos gêneros, e sim abrir uma porta maior para casos de abuso, de exploração acontecer. Eu vou finalizar aqui com uma pergunta que eu acho que todo mundo tem dúvida, né? Em que momento que a gente começa a falar disso com os nossos filhos? A gente espera eles perguntarem, a gente já introduz esse tipo de assunto, que eu acredito que seja uma dúvida da grande maioria das mães. É uma dúvida e até por isso existe uma resistência em falar sobre. Eu acredito, se a gente for pensar nos primórdios, na questão histórica, nós temos uma questão de que, para as mulheres, a mulher como é que percebia que ela estava pronta, digamos assim, quando ela tinha a primeira menarca, que é a primeira menstruação. Sim. Para os homens não havia nenhum sinal físico tão evidente. Então a sociedade já lidava melhor com os homens, no sentido até do incentivo, né? Entre poder, por exemplo, iniciar a vida sexual mais cedo, não ter tanta responsabilidade em falar sobre. E a mulher não, ela já era ali vista para poder, assim que ela tivesse sua menarca, constituir sua família, casar, ter essas responsabilidades do lar. Então, por muitas vezes, a gente pega o histórico da sexualidade como um próprio tabu mesmo. Sim. Por isso que eu comecei falando, falar de sexo, de sexualidade é tabu. As pessoas têm dificuldade em conversarem, em instruírem, em proverem informações importantes. E disso... E vergonha de buscar informação. Vergonha. Então, se a gente tem, por exemplo, pais que não conversam com os seus filhos sobre, os filhos vão ter dificuldade de falarem com os seus filhos, e assim por diante. Sim. São padrões transgeracionais, passados de geração para geração. Então, é necessário falar, claro, né, quando é uma criança muito pequenininha, enfim, tem formas diferentes de você instruir, por exemplo, que o corpinho dela é o corpinho dela, que tem que pedir permissão, que não é todo mundo, enfim, tem várias formas de você trabalhar isso com uma criança. É importante que isso seja na escolinha, que isso seja feito em casa. Depois, quando ela estiver com um pouco mais de entendimento, um pouco mais velha, poder ser falado, inclusive, de uma forma mais clara sobre a sexualidade em si, até suas formas de prevenção. Não somente a uma gravidez não planejada, mas as próprias ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, o abuso para isso não acontecer, ou melhor, a gente tentar diminuir as incidências. E muitas vezes, às vezes tem a dificuldade em casa, os pais acreditam que isso será trabalhado na escola, a escola às vezes não trabalha também da forma, e aí vão buscar fora, em internet, na rua, e nós sabemos que não é assim, ou não haver esse tipo de diálogo e ter que descobrir tudo na prática, e infelizmente às vezes associado a uma situação desagradável, como essa. Quero te agradecer, excelente aqui nosso bate-papo. Acredito que é um assunto muito novo para todos nós, né? Esse Maio Furtacor, essa importância aí da saúde da mulher na maternidade. E deixar o convite aqui. Eu sei que agora você vai ter um prazozinho aí maior, que você vai estar cuidando, né, da Aurora, que está chegando muito em breve, né, Júlia? Sim. Mas fiquei muito feliz de você ter vindo, né? Trazido a Aurora também aqui pela primeira vez com a gente. Primeira vez na TV. E eu te agradecer mais uma vez, viu, pelas informações, né? Por compartilhar aqui com a gente. É tanta coisa, né? Porque eu sempre falo, né, gente, conhecimento é poder. Quanto mais a gente sabe, né, mais a gente fica mais seguro na nossa vida para tomar decisões, para fazer as coisas que a gente precisa. Júlia, onde é que te encontra nas redes sociais? Minha rede social, principalmente, que é o Instagram. Preciso ser um pouco mais ativa, eu confesso, mas são muitas coisas acontecendo, que é o @JuMiglioranzi, igual vocês viram aí escrito no meu nome. Coloca o nome dela, por favor, Adriana. Isso, que às vezes falando é um pouco difícil. Exatamente, só que é o Ju, tá? É só então, Ju, né? JuMiglioranzi, exatamente. Se precisarem, tiverem dúvidas, quiserem conversar, eu estou ali super disponível, acessibilidade, tem meu número de WhatsApp também, hoje eu atendo também online, atendo presencial, o Nuvivar, igual a gente já conversou também aqui, e aí nós podemos conversar melhor também, até para ajudar, às vezes, alguma dúvida que você, enquanto seja no Maio Furtacor ou no Maio Laranja, pode me mandar.
Aqui o importante é isso, é essa questão da conversa, igual a gente falou, informação e acessibilidade. É buscar informação, exatamente. Isso é muito Preparo, importante. né? Prevenção é tudo. Agradecer você também que sempre acompanha a gente aqui no 360. Não esquece que domingo tem reprise. Olha que maravilha de assunto se você tem uma gestante em casa, né? Se a tua família está aí para receber um bebê que está chegando, todo mundo ouvir a importância de tudo que a Júlia falou aqui, da rede de apoio, de entender o que essa mulher está passando, porque é diferente para cada um. Não é porque você não teve isso que ela pode não ter, não é porque você não se sentiu aquilo e vice-versa, gente. Cada um é único, né? Cada ser é único, cada momento é único para cada um. Importa da gente apoiar, né? Amar e estar ali junto, né? Nesse sentido de família mesmo. Então, te vejo na próxima semana. Um ótimo final de semana para você. Até lá.